Então, Edson, inicialmente, você poderia explicar a diferença entre a alegria momentânea e a alegria espiritual sobrenatural? É interessante porque a alegria momentânea e contínua, de alguma forma, eu senti quando minha primeira filha nasceu, a Pamela. É uma alegria extraordinária. A alegria momentânea foi meu primeiro trabalho, a alegria momentânea foi meu primeiro diploma, né? Até pelas minhas dificuldades, né? Pela dislexia, dificuldade de escrever, de ler, porque minha cabeça está sempre correndo. Tudo isso são alegrias que eu busco. Tudo isso são alegrias que eu espero. Há uma expectativa. E quando há uma surpresa, é maravilhoso, é uma alegria. Tem algum problema, Edson, ter essa alegria momentânea? Essa alegria con- da- de continuidade do dia a dia? Não tem problema algum. Só que essa alegria, ela não me ensina com a renúncia. Só que essa alegria momentânea, ela não me ensina com o empoderamento pessoal. Essa alegria momentânea, ela não me ensina o que é amor próprio, ela não me ensina o que é suavidade na vida de autocompaixão para comigo mesmo. Essa alegria, ela não me ensina o que é ter um coração generoso, o que é ser solidário. Agora, essa alegria momentânea, ela me ensina, de alguma forma, o que é ter contentamento. O que é viver um momento de felicidade compartilhada entre a alegria do outro e o outro comigo, num estado conjunto de estar feliz. Tem algum problema, Etos, de eu viver esse tipo de alegria? Não. Mas quando só essa alegria é vendida, é comentada, é exaltada e é falada, há uma tendência de qualquer dificuldade que eu passar na minha vida, eu sair do nível de tristeza e viver no nível da infelicidade. Eu mergulhar mais fundo de que a dor e nadar nas lagoas pútridas do sofrimento. Porque é uma alegria, mas é uma alegria por acontecimentos cruciais da vida, por ocorrências banais ou não da vida, mas ocorrências que de alguma forma me surpreendem, me deixem alegre, me deixam contente. Mas o que essa alegria me melhora? A não ser me dar um momento de contentamento. Como eu falei no início da live, é algo aparentemente estranho eu estar falando assim, mas é algo, se a gente analisar, nós aprendemos que nós devemos buscar a alegria para fora. Nós não aprendemos e conquistar em aprender e moldar e montar e construir uma alegria por dentro. Enquanto o evangelho do Cristo, que é a filosofia do evangelho, ensina claramente os dois tipos de alegria e fala que a alegria espiritual é o quanto você resiste, que a alegria paranormal é o quanto você suporta de coisas ruins, até você sobre você mesmo, mas você resiste. E outra, resiste no melhor, no correto. E muitas das vezes o melhor e o correto não é algo que agrecia, ou perdão, que agracia o nosso esforço pessoal por qualquer mérito de recompensa, mas é algo que aprimora o nosso mérito unitário de ser humano, mais de que a moral, mas de uma ética pessoal, de uma integridade pessoal. Como eu disse, quando a gente começa a aprender esses dois tipos de alegria, a gente não vai desfazer da primeira, que é a mais comum. Mesma coisa, eu tenho aqui dois gatos. Quando eu dou para eles ração, vocês têm que ver a alegria deles. Eles ficam loucos. Na frente de minha casa tem um cachorro que eu sempre troco o nome. É Thor, Tote, alguma coisa assim. Tote alguma coisa. Toda vez que a dona vai dar uma comidinha para ele, alguma coisa, ele pula assim mais de 1 metro.
Até os animais entram nesse tipo de contentamento alegre. Tem algum problema, Edson? Não. Mas quando a gente olha a sociedade neste tipo de alegria, é maravilhoso, repito, não tem problema. Mas a vida é um arco-íris. Também há cinza, também há roxo, também há negrume, também há escuro, também há preto, também há cores desconhecidas e também há cores que a gente conhece como amor, como ternura, como compaixão. Há vários sentidos, há várias emoções, há vários sentimentos. Por isso que a alegria espiritual, ela é estampada no Evangelho. Você não lê um discípulo de Jesus que não aprendeu meio que na marra da superação o que é essa alegria. Você vê Saulo preso por correntes, mas você vê soldados romanos presos a Saulo, porque mesmo Saulo preso por correntes, ele era e é, no plano espiritual, alegre. Esse tipo de alegria é o que permite que a gente não se corrompa com as circunstâncias. Enquanto uma alegria que é do momento, momentânea, que é a alegria cotidiana, que é a alegria em si, necessita de ocorrências, de circunstâncias, a alegria espiritual é inerente e independente da circunstância que você vive. Ela só depende da naturalidade da tua essência. Aí a gente pensa assim, sim, mas que naturalidade tem que ter a minha essência para que eu tenha supostamente esse tipo de alegria que o Edson está falando? Resiliência. Aí vem o Edson com tudo aquilo que eu já falo há 8 anos nas mídias sociais. Resiliência, determinação, empoderamento, amor próprio. Vocês sabiam que a alegria espiritual é fruto da fé? E vocês sabiam que a alegria espiritual é fruto da fé e a fé é fruto da minha competência de me amar e de me acreditar? Olha a diferença. Enquanto uma alegria necessita que um filho nasça, como aconteceu comigo, ou que eu vença um curso, a outra alegria não depende de circunstâncias boas, nem más, para que dentro de mim seja, faça-se algo que não se corrompa. É mais ou menos essa diferença, Rafa. A primeira alegria necessita e espera. E quando se surpreende, gosta, é boa, não é ruim. Mas a segunda alegria só se tem, só se desperta, só se concebe, só se aceita. Então, quanto mais a gente vai estudando o Evangelho com todo o respeito, eu falo isso, sem muito dogmas, paradigmas e sofismos religiosos, a gente vai vendo que o Evangelho de Jesus é uma cartilha ética de como nós podemos tornar sentimentos como a alegria algo que nos eduque, a alegria algo que nos cure pela nossa fé lúcida, sóbria e raciocinada. Que não precise esperar, que não precise se ansiar que aconteça uma circunstância para que dentro de si, independente de que aconteça coisas ruins ou boas, eu seja sóbrio por mim só. Mas poderia nos aprofundar um pouco mais nessa alegria espiritual ou sobrenatural? É sobrenatural porque ela é ultra circunstancial, ela não necessita de circunstância para ela ser e para ela estar. Burilando dentro de você, que tem esse tipo de alegria, um contentamento, uma superação. Esta alegria busca dentro de si aptidões. E aptidões que muitas das vezes não são classificadas como dom e talento, mas são classificadas como constância, disciplina, determinação e resiliência. Você não tem por onde vencer, mas ela faz você se capacitar para se fazer a vitória. Não tem nada de espera nessa alegria, mas tem de amparo e de autoacolhimento.
Leiam o Evangelho do Cristo que vocês vão ver lá o Cristo desfrutando da primeira alegria, que é aquela alegria circunstancial, conforme as pessoas estão felizes, mas em vários momentos do Evangelho tinha tudo para Cristo largar o povo de mão e ele foi pela essa alegria espiritual. Se manteve nesta alegria espiritual. Só que nós temos um problema, Everaldo, com todo respeito às pessoas que usam a palavra espiritual. Nós temos um grande problema, algumas pessoas, que tudo que fala espiritual é espírita, espiritualista ou sobrenatural no sentido pranastral. E não. A alegria espiritual, porque ela está dentro da gente, ela precisa ser reaprendida, ressignificada, reorganizada. Todos os sentimentos sublimes, todas as beneficências nutridas são espirituais. Todas as maledicências, todas as deficiências, todas as impurezas do meu eu são espirituais. Porque eu não toco, mas atuo em mim. Porque eu não vejo, mas são por mim. Porque eu não pego, não abraço, mas elas abrangem todo o meu ser, conforme as minhas atitudes, talvez conforme os meus atos e até talvez conforme os meus pensamentos, minhas emoções e meus sentimentos, e se duvidar, até os meus reflexos condicionados que eu não noto. Mas não. As pessoas muitas das vezes, repito a última vez com todo respeito, é espiritual? Ah, não, então é do anjo da guarda. Não. A alegria é tua, não é deles. Ah, mas é espiritual, então é o meu obsessor que está tirando de mim. Não, 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 não. Tem nada a ver com coisas espirituais. Todo o evangelho, na sua filosofia, fala para o espírito. Se é um espírito desencarnado, é a essência dele. Se é uma pessoa encarnada, não está falando para o espírito que está no lado, o mentor, o obsessor. Está falando para a essência do encarnado. Então, o Evangelho é uma escritura que tatua uma gravura na nossa intimidade, aonde nos dá a soberania por escolha, determinação e lucidez, não de vencer a esperança, mas de superar a esperança. Porque quem tem este tipo de alegria espiritual e sobrenatural não é inimigo da esperança, mas tudo pode ser contrário à sua vitória, mas a alegria dele que forja fé lúcida não permita que ele fraqueja. Todos os, de alguma forma, o perseguem. As pessoas o injuriam. Mas quem disse que quem tem este tipo de alegria ética, além de que a moral, se sente perseguido? Então, Edson, você está dizendo que a alegria seria uma espécie de superação? Sim, eu estou afirmando isso. Tem nada a ver com presente do acaso ou com uma ocorrência boa, ou que nós podemos classificar como boas. Então, a moral deste evangelho em sua filosofia não é desfazer das alegrias momentâneas e diárias, porque eu também vivo. Quando eu me supero, quando eu ganho alguma coisa, um livro, amo um livro, então eu fico contente, eu fico alegre. Não há problema nisso. Mas quando eu não sei diferenciar as verdadeiras propriedades de sentimentos nobres que podem realizar em mim uma grande transformação, além de um momento, não é todo tempo que a porta da felicidade se abrirá na frente da minha face. E quando eu não tiver o que eu quero? E quando eu não puder fazer o que eu gosto? E quando algo ruim acontecer, eu vou ser um mendigo, para não dizer um miserável de mim mesmo, esperando que algo bom aconteça para que a alegria apareça? Porque se for assim, tudo bem. Bota o zíper na minha boca, tá tudo certo. Eu prefiro ficar com a alegria do Cristo em sua filosofia do Evangelho, que não tem nada contra esta alegria momentânea do dia a dia, mas nos dá uma alegria um pouco mais profunda, ao ponto dele falar em parábolas que a gente vai bebendo-a, tomando como um líquido do poço de Samaria aos poucos.
Então, essa alegria se aprende. A alegria espiritual e sobrenatural, ela se conquista você se aprendendo, se conhecendo, se reconhecendo, se reformulando, se rarefazendo mesmo no corpo. Não pelo que você come, mas pelo que você nutre. Não só pelo que você faz, mas pelo que te anima na tua essência. Este tipo de alegria espiritual faz total sentido, peço perdão, Rafael e Everaldo, estou me alongando, até numa depressão. Eu tive depressão 6 anos. Eu vivi na primeira alegria durante 4 anos e 9 meses, que ficava contente, dava uma euforia, mas a depressão não me ia embora. No momento que eu comecei, entrou um anjo na minha vida, que é o Dr. Flávio, um psiquiatra, espírita, e ele me ensinou o que era essa alegria. Eu, um menino com 19 anos, 20 e tantos anos, eu entendi que essa alegria não curava a depressão, essa espiritual, mas ela forjava em mim algo a mais de que a depressão, o meu amor próprio, a minha determinação em fé. E essa alegria, muitas das vezes, a espiritual, ela traz uma coisa que a alegria momentânea não traz, a renúncia. Muitas das vezes, para os outros estar contente, eu vou falar uma coisa séria, eu tenho que ficar por detrás das cortinas. Não porque os outros não gostam de mim e não porque eu não gosto dos outros, mas só porque os outros são os outros e eles têm um modo vivente diferente do meu, da mesma forma como eu tenho um olhar e um modo diferente dos outros. Se afastar não é abandonar para quem tem alegria espiritual. Se distanciar não é se desfazer para quem tem alegria espiritual. Porque essa alegria ela não é presa na moral, que copia teatralmente o que aparenta ser bom. Essa alegria é fruto de uma ética pessoal íntegra, que por empatia, sensibilidade e lucidez, sabe que muitas das vezes pode te arder, mas acima do que você acha que é bom para si, você tem que fazer o correto. E o correto, muitas das vezes, é calar a boca. É sair de cena. É renunciar. Vocês conhecem essa alegria? Porque essa alegria, todos os apóstolos aprenderam na barra. E não foi por Jesus, foi pela vida. Essa alegria, todos os sábios de Confúcio, a Pitágoras, a Demócritos, a Sócrates, de Herme Trismegisto aos processos de Zoroastra. Você pega aí tudo que eu estou falando, entra no Google e vê lá. É a mesma coisa. Edson, isso é sabedoria de grandes mestres. Não, isso é sensibilidade de si só. Edson, isso é sabedoria dos avatares. Não, isso é audiência que escuta a sua intimidade, se permitindo, nem se for um pouquinho de silêncio por si só.